Boa tarde daqui da Tailândia. Hoje eu venho compartilhar um pouquinho sobre o meu processo de autocura da tireoide, mas também a autocura se aplica a muitas outras questões, né? Então o que eu vou falar também se aplica a outros problemas que você possa estar tendo. E eu comecei a postar, né, e falar sobre a minha decisão de que eu ia me curar da tireoide sem remédio, mudando um pouco os meus hábitos. E aí eu comecei a receber muitas perguntas, muitas mensagens sobre isso. Então eu venho compartilhar uma experiência própria. Eu reforço, gosto sempre de relembrar, eu não sou médica, então assim, eu não estou recomendando algo que seja um tratamento específico, eu não posso fazer isso, mas eu venho contar um pouquinho da minha jornada, porque há mais ou menos 2 anos atrás eu fui diagnosticada com hipotireoidismo e para mim foi um choque, assim, uma surpresa. Comecei a tomar remédio e tomei remédio durante 1 ano e pouco, até o momento que me fizeram a pergunta, mas espera aí, você pretende continuar tomando esse remédio pro resto da sua vida? Você daqui a 30 anos, daqui a 40, daqui a 50 anos vai continuar tomando esse remédio? E aí isso para mim foi um susto, isso me fez, opa, peraí, eu não tinha nem pensado nisso, porque a gente não se questiona, a gente só vai levando, né? A gente recebe um diagnóstico e faz aquilo que foi receitado, foi recomendado. E já aqui na Tailândia, já morando aqui numa ilha que se chama Koh Phangan, que é uma ilha de muita cura, né? Decidi de vez que eu ia parar de tomar remédio, que eu não vou ficar dependendo o resto da minha vida de um remédio que não resolve o problema. E eu decidi que eu vou resolver o problema da raiz. Então achei que era muito válido compartilhar um pouquinho da minha experiência e do que eu estou fazendo, do que funciona para mim, lembrando que isso não é uma regra ou que eu não sou médica nem nada, venho apenas falar um pouquinho da minha história. E quem sabe também plantar uma sementinha para que você possa se abrir para a possibilidade de se curar de uma outra forma, encontrando outros métodos naturais que não sejam tomando remédio. Então vou falar de 5 coisas que foram primordiais para essa decisão, né, para entrar nesse processo de autocura. E a primeira foi o entendimento de que, apesar da nossa medicina ocidental ser incrível para algumas coisas, por mais avançada e mais incrível que ela seja, ela não tem todas as respostas ainda. Então se você, por exemplo, quebra um osso, nossa, você entra numa sala de cirurgia, conserta aquilo, resolve o problema, e depois de alguns meses você já está andando de novo, você já está bem, você se recupera de uma forma que a gente nunca imaginaria, né, no passado que seria possível. Mas, por outro lado, ainda existem muitas questões, como, por exemplo, algumas doenças que a gente ainda não sabe como que elas acontecem, nem o porquê. Então, a medicina ainda não consegue entender. Aí a segunda questão é todas as pesquisas, todos os estudos, todas as descobertas feitas dentro da medicina, dentro dessa área da cura, elas estão aonde os lucros estão, aonde o investimento monetário está. Então, não é interessante, por exemplo, para a indústria farmacêutica, que uma pessoa consiga se curar de uma outra forma que não seja tomando remédios. Então, isso é algo que a gente precisa lembrar. Se a descoberta de algo dentro da medicina não trouxer lucros bilionários, a grana não vai ser investida ali. E aquelas pesquisas, elas não vão para frente, elas vão estagnar. Pensa só, a primeira alternativa é sempre você tomar um remédio, é sempre colocar alguma coisa para dentro do seu corpo, algum químico, alguma coisa. Você tá com uma dor de cabeça? Toma sei lá o nome, nem sei o nome do remédio. Toma algum remédio de dor de cabeça. Você tá com alguma questão? Tá com cólica? Toma um remédio. E aí isso continua trazendo lucros bilionários para essas indústrias que o interesse é esse, é lucrar. Eu teria que passar a minha vida inteira tomando um remédio para tireoide, né? Eu fui diagnosticada com hipotireoidismo. Não se sabe de onde vem, não se sabe por que começou. 8 vezes mais mulheres têm problemas com tireoide do que os homens, mas a gente não sabe ainda como que começa ou porquê, então toma remédio. Isso me leva agora para a terceira questão. A responsabilidade de se curar é sempre delegada. Então você nunca tem essa autorresponsabilidade. A gente nunca toma para si mesmo essa possibilidade. A gente sempre joga na mão do especialista. E a gente não estuda, não pesquisa, não procura, não busca saber mais. E com isso, né, com a falta desse nosso envolvimento, a gente não pesquisar, a gente não está nem participando como
autores, né, colaboradores dessa nossa própria cura. A gente joga em cima do remédio, joga em cima do médico e pronto. E também a gente não se questiona, né? O que eu posso fazer a respeito disso, né? O que eu posso mudar de hábitos, o que eu posso fazer para melhorar essa situação? Ou então também, eu concordo com esse método? Isso é uma coisa que a gente precisa começar para se questionar muito mais e trazer essa autorresponsabilidade para cá e não para fora. E aí isso acaba me levando à quarta questão, que está muito relacionada. Do momento que a gente traz essa responsabilidade para a gente começa a mudar e ter uma percepção de que é possível, sim, se curar de outras formas, de maneiras alternativas que não sejam só através de remédios. Isso não é uma coisa impossível. A gente vê milhares de casos de pessoas que buscam um outro caminho, começa a estudar, começa a pesquisar e toma um outro rumo. Por quê? Porque ela sabe que tem algo ali de diferente que precisa ser feito. É uma escolha que a gente precisa fazer e entender não é impossível. E aí, com isso, eu chego no meu quinto ponto, que para mim eu acho que é o mais importante de tudo, que é você querer tanto. Você vai ter que fazer coisas que não são tão fáceis assim, não são tão molezas assim, mas cabe a você querer tanto a ponto de tomar uma decisão, se responsabilizar por ela e seguir firme naquele caminho. E aí é claro que isso também pode ser feito com a ajuda de um especialista num assunto que esteja com você nesse mesmo caminhar, nessa mesma jornada de aos pouquinhos. Se você agora está tomando remédio, aos pouquinhos você vai parando. Mas é basicamente você desenhar uma estratégia junto com esse especialista, uma estratégia que para você faça sentido. E é por isso que eu acho que esse quinto ponto é o mais importante, porque ele se trata do quanto você quer aquilo, o quanto você quer se curar. O que você vai se disponibilizar a fazer para se curar? Porque se eu for contar um pouquinho do que eu faço, eu vou falar na parte 2 desse vídeo. Mas agora eu tô vegana, zero glúten, zero soja, zero leite, laticínios, nada, queijo. Então não é fácil? Não é. Eu tô tomando muitas coisas que suplementam, que ajudam, né, a suportar a tireoide e que não vai servir para tudo, nem para todos, mas eu vou compartilhar um pouquinho disso num próximo vídeo. Avalie o quanto você quer se curar, dê aquele primeiro passo e mergulhe no assunto. E aí vai fundo, porque vai dar certo. Você vai desenhar uma estratégia que vai servir para você. Então eu espero ter te ajudado a começar ou a continuar. Não sei como é que você está, qual é o estágio da sua jornada, mas eu espero poder ajudar você a persistir, seguir em frente e se lembrar de que tem milhões de pessoas aí fora que estão se curando e que estão aos pouquinhos melhorando todos os dias das doenças mais surreais e às vezes até coisas que são terminais e que estão ficando 100% bem. Então lembre-se que é possível e só depende de você. Se você gostou desse vídeo, se você achou que fez sentido, se você acha que mais pessoas precisam ouvir isso e entrar nessa jornada com a gente, encaminhe para os seus amigos, para todos que possam se beneficiar. Meu nome é Roberta Sertan, eu sou brasileira, sou professora de yoga, estou morando aqui na Tailândia e nos vemos em breve no próximo vídeo.